Glória a Deus. Com grande alegria eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Prosseguindo para o alvo, né, irmãos? Nosso tema de hoje. Mas por enquanto leremos outros textos. A gente ainda vai voltar nele, Filipenses 3, 13 e 14. Mas gostaria que as irmãs abrissem, os irmãos também, né? A igreja do Senhor, que temos também irmãos. Abrindo vossas Bíblias, a carta aos Hebreus e também carta de Tiago. São duas cartas vizinhas, Novo Testamento. Eu também, irmã Fafá, há poucos dias comecei a ter dificuldade na leitura. Depois dos 15, né? Eu ia dizer, mas a irmã Ana falou que é dos 40, então as irmãs já estão deduzindo a minha idade, né? Hebreus 12, amém? Versículo 1, a partir da parte B. Então, eu escrevi aqui para ficar uma letra maior. Né? A parte B em diante vai falar assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Agora vamos para Tiago, rapidinho. Último capítulo de Tiago, capítulo 5. E o versículo 11, amém? Eis que temos por bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, os que perseveraram. Tem versão que fala os que sofreram, e tem uma versão que explica ainda mais, perseveraram mesmo diante do sofrimento. Ouvistes qual foi a paciência ou perseverança de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, ou bondoso e cheio de compaixão. Podeis sentar, amada igreja de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Prosseguindo para o alvo. Quem é o nosso alvo? O nosso alvo é Jesus, Cristo. Glória a Deus. Quem nunca brincou naquele brinquedo alvo? Eu era criança, gostava de brincar, nunca acertei nada. Acredito que se colocar uma lixeira aqui e pedir para eu jogar um papel aqui, eu ainda vou errar. O alvo é aquele círculo, tem de vários tamanhos, né? E tem outros círculos dentro dele. Cada círculo tem uma numeração. Então, quanto mais próximo da borda, mais para fora, menos o valor. E quanto mais no núcleo, o valor é maior, né? Normalmente 100 ou 1000. Eu nunca acertei lá no meio. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, prosseguindo para o alvo. Né? A continuação de Hebreus 12, o 2 vai dizer assim, para o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo. E qual é o lugar do nosso alvo? É os céus. Não são cadeiras, não são aplausos. Foi pregado, cantado aqui também na quarta-feira passada. O lugar do nosso alvo é os céus. Lá no céu também não vai ter, né, como na corrida aqui secular, aqui no mundo, que tem medalha de ouro, de prata e de bronze. Todos que poderão correr. Assim como a corrida aqui tem um começo e tem um fim. Todos que chegam no tempo limite ganham medalhas. Independente da quilometragem, mas tem uma hora que vai dizer, a corrida se encerrou. E esta hora, né, esse alvo que é Cristo, um dia Deus vai dizer, se encerrou. E Cristo virá buscar a igreja. E aonde nós estamos? Nós estamos no caminho, nós estamos desistindo, ou nós estamos nos embaraçando, percebendo, ouvindo coisas que não agradam ao Senhor, que nos entristece, que faz com que a gente deixe de olhar o nosso alvo. E o nosso maior exemplo de perseverança é o nosso Senhor também, além de ser o nosso alvo. Porque ele perseverou até o fim. Ele perseverou, o alvo dele não era status, aplauso. O alvo dele foi a cruz, foi a morte por nossos pecados. Mas ele também, 100% humano, além de 100% Deus, chegou uma hora, que também acontece em nossas vidas e por muito menos. Ele disse assim, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Quantas vezes, irmão, até por qualquer birrinha ou qualquer coisa, mimimi, a gente diz, Senhor, o cálice está muito, né? Forte. Afasta de mim ou afasta de mim essa consequência. E a gente deixa de olhar para o alvo. Mas ele perseverou, porque ele disse assim, que não seja feita a minha
vontade, mas a tua que está no céu. Então, quando a gente olha para o alvo, amada igreja de Jesus, a gente esquece de todo o embaraço. E como o versículo, eu anotei na Nova Tradução, linguagem de hoje, que diz assim: porém uma coisa faço, Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me aquilo que fica para trás, e eu avanço para o que está na minha frente. Eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o quê? O prêmio da vitória. O prêmio da vitória, uma tua coroa, para todo sempre com nosso Senhor. Ele continua assim: esse prêmio, a nova vida, para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, onde estaremos para todo sempre com Ele. Nós também podemos falar desse exemplo, Jó. O livro de Tiago, a epístola de Tiago vai nos falar sobre ele, 100% humano, 100% humano também. Não foi como Jesus, mas foi humano como nós. Não aqui estou, sendo pretensiosa para me comparar com Jó, longe disso. Mas ele vai falar que ele também perseverou. Jó tem um livro escrito com o nome dele, não para exaltá-lo, não para glorificá-lo, mas nos ensina muito, é muito abrangente, porque primeiramente ele exalta o nosso Criador, o nosso Senhor. Ele adora, independente da situação, independente do que nós estivermos passando. Ele fala desse Deus como Senhor, Criador, Pai, protetor, aquele que tudo vê, aquele que nem tosqueneja, aquele que estava desde a criação. Esse livro também vai nos ensinar em 42 capítulos sobre amizade, como devemos ser como amigos e também como escolher nossos melhores amigos. E é em todas as horas, principalmente na angústia, porque aí sim nasce um irmão, não é? Provérbios 18, 24. Em todo tempo o amigo ama, mas é na angústia que aí o amigo se faz irmão. Glória a Deus. Esse livro também vai falar de família, vai nos ensinar-nos como esposa, o que falar, ou até melhor, o que não falar. Quando se calar. Esse livro vai ensinar sobre filhos e sobre pai. O pai perfeito que é Deus e o pai não perfeito, mas também que é um exemplo, chamado Jó. Jó era da terra de Uz, vamos relembrar aqui um pouco a história dele. Vou correr também aqui pelo horário. Da terra de Uz, uma terra ao extremo oeste. Lembra muito Uruguaiana também, né? Extremo oeste do Oriente, Uruguaiana, extremo oeste do Rio Grande do Sul. Uma terra não tão conhecida, mas ele se fez conhecido em todo o Oriente. Provavelmente a gente pode pensar pelo poder aquisitivo, por um homem de muita fama, porque tem dinheiro, e quem tem dinheiro tem muitos amigos. Quem tem dinheiro tem muita gente ao seu redor, muita gente comemorando contigo. Glória a Deus. Este homem tinha 6 coisas. Ou podemos falar de forma geral, não coisa, porque Deus não é coisa. Que qualquer um diria que era para ser feliz. Este homem tinha Deus. Esse homem tinha um grande amor, a sua esposa, um casamento. Este homem tinha filhos, não era 1 nem 2. Ele tinha 10 filhos, 7 homens, para o patriarca isso era, e 3 mulheres. Esse homem também tinha saúde. Este homem também tinha muito dinheiro. E a 6ª coisa, esse homem tinha amigos, e amigos realmente verdadeiros. Mas a gente vai ver aí, o testemunho de Jó como servo, não foi pela sua esposa, não foi pelos filhos, tampouco pelos seus amigos, mas o próprio Deus, falando com o nosso maior inimigo, disse: observaste meu servo Jó? Meu servo Jó, 2 pontos. Homem sincero, ou seja, homem verdadeiro. Homem reto, ou seja, íntegro, justo. Homem que teme a Deus. E aqui na escola bíblica, quem estava aqui podia ouvir que temer a Deus, a gente tem que tomar cuidado com o nosso português, né? A palavra temor, ela pode ser pânico, pavor, né? Muito medo, mas temer a Deus é amá-lo tanto, mas tanto, acima de tudo e de todos, a ponto de a sua vontade, a minha vontade, é somente fazer a vontade dele.
É adorar a Deus por tudo que Ele é e não pelo que Ele pode nos proporcionar. Então, um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desvia do mal. E na nossa corrida, irmão, rumo ao céu, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Satanás está ao derredor de quem teme a Deus, mas é bramando como um leão, esperando uma brecha, procurando a quem possa tragar. O próprio Deus diz para Satanás, e Satanás diz também tudo que ele tem. Ele é o homem mais famoso. Ele tem muito dinheiro, ele tem tudo, ninguém toca nele, ninguém toca na família dele. Ele pode sustentar toda a terra, não somente o Oriente. Aí Deus disse assim, ele jamais blasfemará. Aí disse assim, tira o que ele tem, e Deus permitiu. Ele disse, Satanás falou, ele vai blasfemar na tua cara, na tua face. Deus permitiu e disse, não toca na vida dele. E assim Satanás fez. Certo dia, Jó recebeu em sua casa um dos funcionários, baforido, não sei se conhecem essa expressão, alguém muito afoito, né, correndo, e disse assim, sabe o teu gado? Ele tinha 500 juntas de boi. Sabe tuas jumentas? 500 jumentas, 500 juntas de boi, ou seja, 500 pares de boi. 500 animais que era só para lavrar. Só para arar a terra, preparar a terra. Animal também de carga. Aí ele disse assim, chegaram os sabeus. Roubaram todos esses animais, mataram todos os teus funcionários, somente eu escapei para te contar essa notícia. Quem eram os sabeus, irmãos? Não eram sábios. Eram pessoas que não queriam nada com trabalho, ou seja, não queriam nada com a corrida, não vou dizer com basquete, né? Mas é com a corrida, não queria nada. Não se preparava para nada, mas olhava para os outros. Para o que o outro tinha. Sabeus também da família, né, descendente lá de Noé, da família de Sebá, né, netos de Cã e bisnetos de Noé. Quantas vezes, irmã, na nossa caminhada também, eu não sei quando foi tua largada, se foi há 5 anos atrás que aceitasse a Jesus, aí a gente começou a largada. Se foi até 50 anos de evangelho que você tem, de corrida que tu tens. Mas muitas vezes o diabo usa de sabeus, os sabidinhos, os espertinhos, que não fazem nada, que não ora, que não prega, que não jejua, que não busca ao Senhor, que não querem trabalhar na obra do Senhor, mas também não querem que você trabalhe. Querem teu cargo, mas não querem tua carga. Não se embarace com as coisas dessa vida. O teu alvo, o nosso alvo é Cristo. Deixa que Ele cuida. Estando esse ainda falando, o funcionário, chega outro e disse assim, sabe as tuas ovelhas? 7.000 ovelhas, Jotinha. As tuas ovelhas, animais de holocausto, animais que ele sacrificava até pelos próprios pecados dos filhos que porventura poderiam ter. Faziam-se banquetes, 7 homens, 7 dias na semana. Imagina, cada um no seu dia, e as irmãs sempre estavam juntos. Ele disse assim, Deus mandou fogo do céu e queimou todas as ovelhas e todos os funcionários que tomavam conta do rebanho. E somente eu escapei para te contar. Quantas vezes também na nossa corrida, irmã, rumo ao céu, olhando para Cristo, tem gente que até fala em nome de Deus e diz que foi Deus que mandou essa doença, foi Deus que mandou isso, foi Deus que mandou aquilo. Deus permitiu que o inimigo fizesse isso. Mas a pessoa disse, se vem do céu, só pode ser de Deus. E às vezes vem uma chuva, vem um arrastão, vem uma desgraça, e diz assim, foi Deus que mandou, né? O fogo, foi Deus que fez. Esse ainda estava falando, chegou o terceiro. Para dizer, sabe os teus camelos? 3.000 camelos. O homem era rico. Camelos são animais de cargas. Imagine 3.000 picapes, Hilux, hoje em dia, era a frota de Jó. 3.000 camelos. Chegaram os caldeus, descendentes também de Noé, agora, né, netos de Sem. Chegaram esses caldeus, mas os caldeus são diferentes. Dividiram-se em bandos, em 3 bandos. Acredito que cada um com 1.000 camelos, né, para roubar. Roubaram todos os camelos, mataram todos os funcionários, só eu escapei. Deus santo. Estes eram homens entendidos, homens inteligentes, homens agora que, não como os sabeus, os caldeus eram homens estudiosos da matemática, da medicina, da astronomia e até de material bélico, material de guerra. E quantas vezes, amada, na nossa caminhada, e não sei quantos anos tu estás correndo rumo ao céu,
Existem pessoas intelectuais, PhDs em teologia, pessoas que entendem de Bíblia, pessoas que entendem de cântico, de todas as melodias, medley e melisma, é isso que chama? E diz, aqui só quem canta sou eu, aqui só quem faz sou eu, aqui só quem prega sou eu, essa daí para o modo e para o que pronde, ou essa daí que não tem estudo, não é para fazer. A gente divide-se em bando, vai cada um para um departamento e impede de fazer a obra do Senhor. Mas a gente tem que continuar olhando para o Autor e Consumador da nossa fé. Mateus 24:13 vai dizer que aquele que perseverar até o fim, o que vai acontecer? Será salvo. Estando esse ainda falando, chega o quarto. Eu imagino, é crivo meu, né? O Satanás olhando, disse, agora eu quero ver. E disse assim, sabe os teus filhos, e começou com a bênção. Estava em um banquete na casa do primogênito, inclusive as tuas filhas também estavam lá. Teus 10 filhos, festejando, muita gente, de repente veio um vento. Será que é um vento veemente, impetuoso, Atos 2, que encheu toda a casa com o Espírito Santo de Deus? Este vento fez as paredes derribarem por cima dos teus filhos e todos os convidados, e todos da festa morreram. E somente eu escapei para te contar. Jó, então, rasga as suas vestes em humilhação, em humildade perante Deus. Se prostra no chão, rapa a sua cabeça. É desonra para um judeu rapar a sua cabeça. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Eu nasci sem nada, e agora eu vou voltar também. Deus me deu, e Deus também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele, irmãos, a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Persevera até o fim, e tu verás o que acontecerá. A chegada está perto. O escritor em Hebreus 10:37 se falou há um poucochinho de tempo. Agora imagine em 2025, um poucochinho de tempo. A chegada está ali, não se embarace com as coisas, não olha para trás, não faça como a mulher de Ló. Olha para o autor e consumador da tua fé. Deus voltou a falar para Satanás e o acusar e disse, observaste meu servo Jó, : homem sincero, homem reto, homem temente a Deus e homem que se desvia do mal. Tu disseste que ele ia blasfemar, mas ele não blasfemou, ele está me adorando. Aí Satanás disse, também, pele por pele. Né? Como se fosse assim, tocou nos outros, inclusive nos filhos, mas não foi nele. Toca nele para tu ver. Deus permitiu, não na vida dele. E assim Satanás tem uma versão que fala que saiu correndo da presença de Deus para atingir Jó com uma chaga maligna. Irmã Grícia, um câncer não, pior do que isso. Uma lepra que não devora somente por dentro, mas para dentro para fora, vai perdendo membros superiores, inferiores, não tinha cura e era contagiante. Pessoas eram abandonadas, largadas, não podia, ia matar sua família, ia matar... Bem, já tinha matado todos os seus filhos, né? Não precisava nem da lepra. Jó tem Deus. O seu casamento, sabe o que a sua esposa fez? O que a gente deve aprender nesta tarde também, relembrar. Não aguentando ver a dor e o sofrimento dele, disse, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Será que o inimigo disse, é agora? Porque é osso do osso, carne da carne. Os dois se tornaram um. Deus disse, não toca nele. Mas se eles são casados, o diabo também não tocou nela, mas usou. Ela deu brecha e foi usada pelo inimigo. E ele disse, como uma louca. Lembra de Provérbios? A mulher sábia edifica a sua casa, e a louca, com as suas próprias mãos, destrói. Ela não aguentava ver aquela situação. Mas ele diz, a gente aceitou todo o bem de Deus com prazer, e o mal a gente não vai aceitar? Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele perseverou. Jó, com aquela chaga que sentou em cinzas, a palavra de Deus fala que pegou cacos de cerâmica para se coçar, esperando a morte chegar, irmã, mas louvando ao Senhor, engrandecendo a Deus. Ainda teve força de dizer para a mulher dele, repreender na palavra a mulher dele. Glória a Deus. O diabo nem foi mais conversar com Deus, porque não tinha mais jeito. Mas aí, Jó perdeu Deus? Não. Perdeu o foco dele? Não. A mulher dele, o amor, porventura, né, estava abalado. Ele perdeu os filhos. Ele perdeu todo o seu dinheiro, sua riqueza. Ele perdeu a sua saúde. E falta agora os amigos.
Os amigos mais chegados do que irmãos. Glória a Deus. Ele faz Bildade e Zofar. Ficaram sabendo da situação dele e disseram, vamos consolá-lo, não vamos deixá-lo nessa situação. E aí eles se reúnem para ir. De longe começam a gritar por Jó, não reconhecendo. Provavelmente, quando viram quem era, se aproximaram. Amigo é assim, né, irmãos? Não importa a situação. É na angústia que nasce o irmão. Eles não se preocuparam com a doença. Mas por que será? Era contagiante. A Bíblia fala que eles sentaram junto com Jó durante 7 dias e 7 noites. Choraram, prantearam com Jó. Quando a gente está na nossa caminhada, quando tudo está dando certo, a nossa corrida, às vezes até já perdeu um tênis ou sei lá o quê, a gente já está mancando, claudicando, já está a venta chegada, mas dizendo assim, eu vou nem que seja me arrastando. Você recebe visita dos seus melhores amigos. 3 melhores amigos, o que você vai fazer? Você vai desabafar. E Jó, no capítulo 3, vai desabafar, dizer, maldito o dia que eu nasci. Não estava murmurando contra Deus, mas ele estava dizendo, eu não era nem para existir. Lembremos de Jeremias, foi pregado aqui quarta-feira, né? Jeremias 20, que ele vai falar também isso. Ele disse, a minha mãe devia ter me abortado. Porque quem era eu? E agora, pela situação que eu estou, como vocês estão me vendo? Eu não posso nem ajudar vocês, eu estou precisando. Aí, na nossa caminhada que a gente desabafa, o que a gente espera? Consolo, oração. Jó não é assim. Jó, vamos orar, e se porventura você estiver em pecado, Deus vai revelar e você vai se consertar com ele. Se isso é castigo de Deus, né? Volte-se para Deus. Não. Aí ele começa a acusar Jó. Fazer tudo que Jó não queria ouvir. Jó se defende. Ele acusa novamente, Jó se defende. Ele acusa novamente, Jó se defende. 6 vezes. 3 vezes cada um. Acusação, defesa. Aí agora vem Bildade. Bildade acusa Jó, Jó se defende. Bildade acusa Jó, Jó se defende. Bildade acusa Jó e Jó se defende. Mais 6. 3, 3. E será que Zofar vai escapar? Não, aí Zofar começa acusando Jó. Jó se defende, Zofar acusa Jó, Jó se defende, Zofar acusa Jó e Jó se defende. Perder os argumentos. Reconheceram que realmente Jó não estava em pecado. Eles conheciam Jó. Tinha um ali que nem amigo é. Um tal de Eliú, que estava observando tudo, era mais moço. Não era amigo de Jó, mas estava entre eles. E Eliú disse assim, vocês estão pararam o argumento de vocês? Vocês vão deixar ele? Porque ele se defendendo assim, ele está murmurando contra Deus. E então, a partir do capítulo 32 de Jó, vem Eliú e começa... Você não é melhor do que Deus. Ele começa realmente a exaltar a Deus. E muitas vezes, na nossa caminhada na fé, na nossa corrida, rumo ao nosso prêmio, a salvação, os céus, tem gente que começa até a dizer, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, é usado por Deus realmente, mas começa a distorcer. Eliú começa a dizer assim, você quer ser melhor do que Deus, Jó? Irmãos, não existia carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 33, que fala assim, quem intentará acusação contra o ungido do Senhor? A resposta vem assim, é Deus quem o justifica. Não se embarace com as coisas dessa vida, deixem falar. Quem te justifica é Deus. Fala para Deus, não ouve, não justifica, não se explique. Eliú não deixou Jó falar, Eliú disse o tempo todo, eu vou falar, como se fosse assim, cala a boca, fica quieto. Então no 32, no 33, 34, 35, 36 e 37, Eliú sentando a lenha. Jó não conseguia mais nada, mas teve uma hora que Jó olhou para os céus. Ele olhou para o alvo, acabou a justificativa. Hoje nós temos a carta aos Romanos, né? Para a gente saber disso, antes mesmo da primeira acusação. Aí Deus fala com Jó, Jó, onde é que tu estavas quando eu construí isso tudo, esse mundo? Onde é que tu estava quando eu separei, quando eu até disse assim, mar, detém-se. As ondas, cheguei até aqui, você já foi numa praia, que você vê os surfistas, altas ondas, mas você está a 3 metros, e quando a onda chega para você, é amarela, bem mansinha e volta. Deus deu limite.
Aí Jó disse, contigo eu não tenho argumento. Então quando a gente olha para o alvo que fala para Deus, que entrega para Deus, para ele a gente não tem argumento. Aleluia. E Deus depois vai tratar com os seus amigos. Mas Jó não pediu para vingança. Jó não disse, tu ouvisse as acusações contra mim, não. Deus chega para ele e disse assim, chama Bildade, chama Zofar. Pega 7 touros e 7 carneiros e vai oferecer a mim, mas vai dar para Jó. E a oração de Jó, eu ouvirei. Irmãs, não é Deus, Deus não vai te colocar no palco e as pessoas te aplaudir, não. Não precisa disso. Deus, a honra é dele, a glória, ele está vendo tudo, ele não tosqueneja. Então continuemos correndo. A gente já está calçado com os pés na preparação do evangelho da paz. Paz não é ausência de conflito, já aprendemos aqui também nessas tardes aqui. Paz é mesmo em meio ao conflito, ao vendaval. E Deus, quando começa a falar com Jó, foi durante uma tempestade. Já basta tudo acontecer, agora vem a tempestade, que até as cinzas vão se apagar. Deus cura Jó e retribui tudo em dobro. Jó tinha 500 juntas de boi, ou seja, 1000 bois. Jó ficou com quantos? 2000 bois, ou 1000 juntas de boi. 500 jumentas, Jó ficou com quantas? 1000. Jó tinha 3000 camelos. Jó ficou com quanto? 6000. Jó tinha 7.000 ovelhas. Ele passou a ficar com quantas? 14.000. E Jó tinha 10 filhos. E agora? 10 filhos novamente. Porque filhos são herança não são finitos. A alma de cada um dos filhos de Jó ainda existe hoje, em 2025, mais de 3.000 anos depois. Jó tinha 10 filhos e o Senhor também honrou a vida dele e deu mais 10 filhos. E com certeza, mesmo tendo 10 mortos, fisicamente falando, Jó ficou com 20 filhos. Deus abençoou Jó em tudo. Os amigos voltaram, até os parentes, chamados irmãos, voltaram a se reconciliar com Jó, a festejar com Jó. E eu te peço nessa tarde, vamos ler mais uma vez Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor. Glória a Deus. Ele te justifica, Ele que cuida de ti. Não se preocupe. Ficamos de pé e vamos fazer esta oração juntas. A gente não tem que deixar esses embaraços, amada, pecados, essa carga, cicatrizes, não é? Mágoas, como a irmã até pregou aqui no nosso devocional. Essas coisas de trás que a gente fica lembrando. Deixa que Deus toma conta. E a gente não tem que deixar lá na chegada, porque quando Deus disser, encerrou a corrida, aí acabou. Se você não deixou na largada, quando você aceitou Jesus, ou então há outros percalços que durante a corrida tem buracos, tem lombadas. Já viu uma corrida de rua? Tem percalços, tem gente gritando o seu nome, como também tem gente dizendo, não vai ganhar, não vai vencer, não merece vencer. Largue agora, enquanto você está correndo. Entregue ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Se você quiser receber uma oração na frente, fique à vontade. Você sabe, o Espírito Santo de Deus que habita em você, habita em mim. Foi assim que Jesus falou. Vou preparar lugar, mas deixarei outro Consolador. João 14, no 17, ele diz, já habita em você. Então, ele está te falando, larga esse peso. E você sabe o que cada um precisa largar nesse momento. Vamos orar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, Deus que é paizão, Deus que é infinito em graça e misericórdia, perdão e compaixão. Deus que tem um olho que tudo vê.
Deus que é amor, Deus que é longânimo, Deus que abençoa e que mesmo diante das piores circunstâncias de nossas vidas, nós humanos, o Senhor está vendo tudo, o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e foi assim que o Senhor nos prometeu. Queremos te pedir, Senhor, que tenha misericórdia de nossas vidas. Pai, perdoa toda a carga, todo o peso, Senhor, de pecado, de embaraço, meu Deus. Se algo que a gente está olhando para trás, meu Deus, está nos impedindo de te ver, está nos impedindo, meu Deus, de conquistarmos o prêmio da soberana vocação. Pai, vem nos perdoar, vem nos libertar de tudo isso que não te agrada, meu Deus. Eu oro por cada um que está aqui nesta tarde, porventura se alguém está acompanhando. Meu Deus, tu conhece, Senhor, a vida de cada um, tu conhece o fardo, mas o teu é leve, meu Deus, aprendamos contigo. Muito obrigada, meu Deus, que cada um de nós venha reconhecer nessa tarde a tua grandeza, que independente das situações, dos buracos que nós encontraremos na nossa corrida, venhamos dizer: toda honra, toda glória seja dada ao teu santo nome. Estás muito perto, Senhor, de dizer: a corrida se encerrou, do teu filho vir nos buscar, meu Deus, ou buscar a cada um de nós em particular. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas tu sabes, meu Deus, e tu tens preparado o melhor para nós. Queremos te pedir a tua proteção, Senhor. Queremos te pedir, meu Deus, que a gente continue firmes e constantes, sempre abundantes na tua obra, pois o trabalho não é vão, o trabalho é teu, toda a honra é tua, toda a glória e todo o louvor. Senhor, continua conosco, leva-nos para os nossos lares, Pai querido, cura, salva, liberta, Pai, restitui casamento. Em nome de Jesus, nós já te damos graças por tudo, hoje e sempre. Amém.